Meus irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus e uma ótima segunda-feira a todos. Queria mais uma vez refletir com os irmãos em uma passagem bíblica que está escrita no livro de Isaías, capítulo 40 e o verso 13, que diz: Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro ensinou? Meus irmãos, o versículo que nós lemos está contido no livro de Isaías, que é também conhecido como o profeta messiânico. Por que ele ganhou esse título de profeta messiânico? Porque foi o profeta que mais profetizou acerca do Messias. A Bíblia vai nos dizer que mesmo antes de, aleluia, Jesus vir ao mundo, aleluia, se materializar entre os homens, Isaías já tinha profetizado acerca de Jesus. Por quê? Porque tudo, aleluia, aquilo que acontece, mesmo antes de acontecer, Deus já sabe e revela. A prova disso está no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, que diz: Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E aqui no capítulo 40 e o versículo 13 de Isaías, instrumentalizado pelo Espírito de Deus, ele nos traz duas interrogações. A primeira é: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou seja, Deus, ele não precisa de guia. Quem precisa de guia somos nós. Quem precisa ser guiado, aleluia, por um conselho, ou precisa de algum tipo de ajuda, somos nós, seres humanos, porque somos mortais, somos limitados, mas Deus, a Bíblia diz que Ele é, aleluia, onisciente, onipotente e onipresente, ou seja, Ele tem todo o poder. Aleluia, Deus, ele não precisa, aleluia, de ajuda humana, de recursos humanos. Deus, quando ele quer operar, aleluia, ele opera do jeito que ele quer, porque ele é Deus, porque ele tem o controle de tudo em suas mãos. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 43 e 13, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? A Bíblia também fala, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 17, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, Deus, ele não tem limite. Deus, ele não tem prazo de validade. E ele, aleluia, quando ele quer fazer, ele faz. Aleluia, porque ele é Deus, porque todo o poder está, aleluia, em suas mãos. Nós somos limitados. Muitas vezes nós, aleluia, fazemos planos, aleluia, e muitas vezes não temos êxito. Por quê? Porque dependemos da autorização da racia remioflas. Deus, ele não depende de nós, porém nós dependemos de Deus. Quando Deus ele quer operar, ele não, aleluia, pede conselho ao homem. Ele nem pergunta ao homem se o homem, aleluia, ele apoia ou não, se ele concorda ou não, se porque Deus ele faz como quer. Aleluia, Deus ele chama quem ele quer, Deus ele capacita quem ele quer, Deus ele muda a história, a vida de quem ele quer. Uma certa vez Deus mandou, aleluia, Samuel ir, aleluia, até a Belém para ungir um rei, e quando chegou lá, Samuel queria ungir, aleluia, a Eliabe, porque ele olhou para a aparência, mas Deus disse a ele que aquele não era o homem que ele tinha escolhido. Por quê? Porque o ser humano, ele olha para a aparência. O ser humano, ele olha para aquilo que está, aleluia, aparentemente aos seus olhos. E Deus, ele olha para o coração. Deus, ele olha para o coração, porque ele vê, aleluia, se existe verdade, sinceridade no coração. Ou, aleluia, se a pessoa tem um coração voltado, aleluia, por interesses próprios. E Deus, aleluia, ungiu, aleluia, Davi, que estava no campo, cuidando das poucas ovelhas do seu pai.
Aleluia, ou seja, o homem, aleluia, muitas vezes ele escolhe por si próprio, mas porém, Deus, aleluia, rejeita aqueles a qual o homem escolhe, porque Deus, aleluia, tem os seus meios e as suas formas, aleluia, de escolher. Aleluia, quem sabe você está se sentindo rejeitado, levar-se, remia. Mas fique sabendo que a rejeição dos homens não anula a escolha de Deus. Aleluia. O que, aleluia, prevalece não é a vontade dos homens, é a vontade de Deus, que manda em tudo e em todos. Que Deus possa aplicar essa palavra em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.